Olá, é um prazer estar com vocês aqui no chat do dia 15 de janeiro de 2018, com muitas perguntas que nos mandaram. Eu tenho uma pergunta aqui da Rúbia. Ela nos faz a seguinte pergunta: terapeutas holísticos podem usar hipnose em suas atividades? Veja bem, Rúbia, a hipnose é uma técnica livre. Qualquer pessoa pode usá-la, não tem nenhuma lei, nenhum critério a respeito de quem pode fazer curso de hipnose e usar. Então, terapeutas holísticos, sim, psicanalistas, psicólogos, médicos, qualquer pessoa pode usar hipnose. Não há nenhuma lei que diga que a hipnose é exclusividade de algum profissional ou de algum curso, tá certo? Então, terapeutas holísticos, sim, podem usar a hipnose nas suas atividades. O que é importante lembrar, Rúbia, é que, às vezes, como esses cursos são livres e não há nem sociedades, nem sindicatos como a psicanálise tem, é bom lembrar que ninguém se forma hipnólogo ou hipnoterapeuta no final de semana, né? Dentro do curso de psicanálise, por exemplo, nós temos um módulo de hipnose, mas só para mostrar o que é hipnose, né? É preciso fazer uma formação. E geralmente uma boa formação leva aí pelo menos, sei lá, 1 ano, 200 horas, né? Com apostila, com estágio. Então, é sempre bom ficar atento na condição que o terapeuta tem para realmente, até porque terapia holística e hipnose sem base psicanalítica, mais uma vez eu digo, troca sintoma, não vai na causa. Agora eu tenho uma pergunta aqui do Samuel, que diz: parabéns, professora, pelo curso. Gostaria de saber qual a diferença entre regressão na psicanálise, condicionamento na psicologia e sonolência na yoga. Acho isso tudo muito semelhante. Obrigado. Na verdade, são coisas todas diferentes, não tem nada a ver. Olha, regressão na psicanálise é o ato de voltar no passado do paciente. Então, assim, eu não estou condicionando uma pessoa. Na psicologia, quando você condiciona a pessoa num comportamento do momento atual. A regressão na psicanálise, ela funciona para levar o paciente na infância. Portanto, não é um condicionamento, é uma regressão. E não é um estado de sonolência. Porque existem muitas técnicas para você regredir um paciente. Ele não precisa estar sonolento, nem zen. Ele pode estar dançando e estar regredindo. Então, nada disso é semelhante. Nem sequer o condicionamento tem a ver com a yoga ou com a sonolência. São coisas absolutamente diferentes, viu, Samuel? Depois, se você quiser, você poderá mandar um e-mail que eu te explico isso bem detalhadamente, tá bom? A Lívia nos pergunta se nós vamos ter, como é que fica o curso de regressão feito na internet, como é que ficam as práticas. Então, como nós vamos ter o curso de regressão presencial agora no dia 20, sábado e dia 21, domingo, os alunos que quiserem online, que estejam fazendo o curso online, poderão vir fazer as técnicas. Basta mandar um e-mail para sbpi@sbpi.org.br. O aluno pode vir fazer as técnicas, complementar as técnicas no curso presencial. Isso tá, né, Lívia? Isso tá... acredito eu que quando você comprou o curso, isso foi explicado para você, né? Se não, você está tendo a explicação agora. Dentro daquilo que você pagou, você tem o direito de vir fazer as técnicas 1 ou 2 dias aqui no presencial. Mas aí você precisa mandar um e-mail para você se informar do nosso endereço, dos nossos horários, enfim. Para que você faça uma coisa certinha, ok? Eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que não deixou o nome. Ela diz o seguinte: gostaria de esclarecer o seguinte. Essa técnica da criança interior é usada para regredir a alguma fase da infância. Não se aplica em casos para acessar vidas passadas.
A criança interior, que é a visualização criativa, ela é específica para levar na infância. Já que Freud e Melanie Klein vão nos dizer que os grandes traumas humanos se instalam do nascimento aos 10 anos. Portanto, a criança interior, que é uma técnica de visualização criativa, é usada especificamente para a infância. Aí o Marcos nos diz o seguinte: olá, professora. Ele pergunta assim: será que eu levo jeito para ser um psicanalista? Como é que eu descubro os dons da profissão? Então, Marcos, o que acontece é o seguinte: realmente, todas as profissões as pessoas poderão ter dons ou desenvolver. No psicanalista, é preciso haver um dom realmente, que se divide em dois. Gostar de pessoas. Então, assim, gostar. Pessoa que é antissocial não se sentiria bem sendo psicanalista. Gostar de pessoas e ter paciência. Por que paciência? Porque o trabalho da psicanálise é um trabalho processual, né? É como você plantar uma flor, uma planta, né? E ficar lá regando, sentado, olhando para o tempo que a planta leva para crescer. Se alguém fizer isso, precisa ter muita paciência. Ficar olhando, esperando cada momento, analisando o crescimento dessa planta, e quanta água ela precisa, e quanta luz, e se ela precisa ser coberta, enfim, né? O paciente é a mesma coisa. É preciso haver um amor e uma paciência muito grande para acolher aquele ser humano e ficar ouvindo só coisas negativas que ele tem para trazer. E mesmo assim, como psicanalista, manter o bom humor. Então é preciso ser paciente, né? Gostar de pessoas e estar disposto a fazer análise e enfrentar os próprios fantasmas. Então, talvez uma das qualidades é que o psicanalista tem que ser uma pessoa muito corajosa. Porque quem faz análise são só as pessoas corajosas. Porque elas vão enfrentar aquilo que elas têm de pior dentro delas. Elas vão enfrentar os defeitos, né? É diferente de ir numa festa ou comprar uma roupa, que você só está enfrentando o lado positivo da sua vida. Quando você tem que enfrentar o lado negativo, a terapia traz o que está oculto, traz os nossos defeitos para serem corrigidos. Então é preciso ser corajoso, paciente e amoroso. Se você se sente qualificado, tendo esses quesitos, então a psicanálise se encarregará de tornar você um psicanalista. Depois, uma vez fazendo o curso, você também precisa ser uma pessoa que faz leituras, né, gosta de ler. Hoje, com a modernidade da internet, a gente tem tudo, né? A gente pode ler no próprio computador. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar livros, o que tem de PDF aí é demais, dá para você ler, dá para você, né? E olha, quem faz psicanálise fica assim, meio viciado, porque é uma profissão que paga as nossas contas e é prazerosa, né? Bom, eu sou suspeita, né, para estar falando isso. Mas todos os meus amigos que são psicanalistas, que são alunos, eles dizem a mesma coisa, né? Então, assim, isso não é um conselho, isso são as reflexões que nós temos a respeito do que é ser psicanalista, ok? Mais uma vez eu recebo uma pergunta bem interessante, das perguntas que sempre me fazem, que é assim: mas o que é psicanálise integrativa? Eu vou repetir várias vezes, se possível, que a psicanálise integrativa é uma psicanálise, ela não questiona a teoria freudiana absolutamente, muito pelo contrário. Bate palmas para a teoria freudiana, acredita que a teoria freudiana precisa ser muito explorada, muito estudada, aumentada, né? É preciso estudar muito Freud, porque há muitas coisas que se modificaram há 150 anos para cá, mas
boa parte da obra do Freud é um tesouro que a teoria da estrutura do aparelho psíquico não é algo para se mudar, é algo para se estudar profundamente. O projeto que Freud deixou inacabado, que são os primórdios da neurociência, é para ser estudado. Agora, por que, para muitos ortodoxos, negar o estudo do Jung, dizendo que o Jung não é psicanalista, que ele é um psicólogo de psicologia profunda? Particularmente, eu não concordo. Eu vejo que Jung tem ideias diferentes do Freud. Agora, para que alguma pessoa diga que não gosta do Jung, é preciso ler a obra, submeter-se a uma terapia de base junguiana e atender os pacientes com bases junguianas, porque é preciso experienciar. Não basta dizer que pela literatura você não concorda. A mesma coisa com o Reich, a mesma coisa com o Lacan, enfim. A psicanálise integrativa, ela integra autores que não estão integrados pela ortodoxia psicanalítica, quer no Brasil, quer fora do Brasil. E ela também permite que o seu analista use técnicas que eu já disse para vocês aqui várias vezes e vou dizer que não são holísticas nem alternativas. O nome certo são terapias complementares. São matérias que não são dadas no curso, mas que podem ser incrementadas por ser uma psicanálise integrativa. Por exemplo, florais, cromoterapia, coach, PNL, constelação, regressão, hipnose, arte-terapia. No caso, arte-terapia e hipnose nós temos no curso. E tantas outras que são ferramentas extraordinárias e que não podem ser perdidas. Até porque aquilo que eu estou escrevendo sobre psicanálise é exatamente o inconsciente da colonização brasileira. Né? Há especificações no nosso povo e Freud cria uma psicanálise muito interessante, mas aonde? Na Europa. Né? Então, há acréscimos na psicanálise num país tropical como o nosso. Sim, há diferenças. As pessoas têm as neuroses, a histeria existe, sim, mas há a depressão, há a carência. Mesmo a própria visão da sexualidade, dentro de um complexo de Édipo, ela não está só vinculada ao erótico. Ela está vinculada ao desejo de ter o pai ou a mãe para si 24 horas. Né? Hoje, porque, por exemplo, se você tiver um paciente que está sexualmente bem, muitas vezes ele está sofrendo de carência absoluta. Então, isso às vezes não condiz muito com o que se vê por aí. A psicanálise integrativa não fecha nenhuma questão. Ela propõe questões novas. Ela abre o espectro de possibilidades de questões a serem debatidas, a serem estudadas, a serem pesquisadas. É isso que faz, é esse o papel da ciência. Né? Estar aberto ao novo, pesquisar, né? E depois realmente manifestar-se a respeito. Se não, se você simplesmente achar, você cai em descrédito. Aqui ninguém acha, não é um achômetro. É um campo de estudo, é um campo de pesquisa. Então, isso e muito mais é psicanálise integrativa. Eu acho que foi a Wanda que me fez essa pergunta, né? Bom, nós estamos chegando aqui no final, né, Wanda? E eu gostaria de dizer para vocês que queiram vir no curso de regressão agora dia 20, entra aqui no e-mail sbpi@sbpi.org.br, né? Mandem perguntas que a semana que vem, na segunda-feira, às 17 horas, aqui estarei. Muito obrigada, uma boa semana, um bom dia para vocês e até segunda-feira.